começamos o programa de hoje com uma pergunta. Você está em dia com as suas vacinas? Esta é uma boa maneira de prevenir doenças muito perigosas. Graças às vacinas, problemas como a poliomielite, por exemplo, já estão praticamente erradicadas no Brasil. O calendário básico de vacinação do Sistema Único de Saúde, o SUS, está cada vez mais completo, mas algumas vacinas só são encontradas na rede privada. Você sabe quais são? Seus filhos estão com a vacinação em dia? E você que é adulto, sabe que vacina deve tomar? Então fique atento porque o Viva Saúde desta semana está começando para falar sobre vacinação. A nossa convidada para este programa é a bioquímica e farmacêutica Luísa Mendes. Bem-vinda, Luísa. Hoje o nosso assunto é vacina. A gente sabe, eu já falei aqui no começo, que vacina evita doença, mas não custa a gente ressaltar essa importância, porque muita gente coloca a responsabilidade de vacinação toda no governo. Vacinar é importante por quê? O que você espera de uma vacinação é que ela consiga proteger contra determinadas doenças. Então, você espera que ela proteja maior número de pessoas, tem uma porcentagem de eficácia maior e menos efeito adverso, menos problemas. Então é melhor você se proteger do que depois você ter a doença qual a vacina está te propondo. E vacinação tem pouca contraindicação, né? Ela tem poucos efeitos colaterais, assim, dependendo da vacina. É uma precaução muito importante que as pessoas devem ter, né? Evita muito problema. Isso. As reações adversas, que a gente chama, né? Graves, são raras, né? E não são todas as vacinas também que têm esse risco. Uhum. A maioria das reações adversas das vacinas é dor local, às vezes uma vermelhidão, que você pode estar pondo aí uma compressazinha fria para diminuir a dor. Às vezes uma febrezinha, às vezes dá também. É uma febrezinha, né? Agora, reações graves como convulsão, o edema de glote, né? São raras. E são evitáveis, né? A pessoa tem que informar que tipo de problema tem, de que tipo de alergia tem, para que isso não aconteça, né? Tem como evitar. Hoje em dia existem as vacinas acelulares, que estão disponíveis, por enquanto, somente nas redes particulares. O que é isso? As vacinas acelulares são vacinas que elas são feitas com antígenos purificados, são feitas com partes de toxinas ou partículas do vírus ou bactéria, no caso é a DPT, que é a celular, ela é feita com partículas só das bactérias, enquanto a que tem na rede pública, que ela não é a celular, é feita com a célula inteira, então ela dá mais reação adversa. Uhum. Então a vacina celular praticamente não tem reação adversa. Quais são as vacinas que são dadas na rede pública e na rede particular? Porque, por exemplo, quem é criança tem muita campanha, né? Isso. Nós estamos passando agora pouco com uma campanha de vacinação. Da polio, aí avisa, às vezes faz campanha em escola, isso. Né? Os médicos também que acompanham a criança, o bebezinho, avisam a mãe, isso. Né? Não tem motivo para não vacinar, né? É muito importante que as mães mantenham o seu cartão em dia, porque às vezes fica com dó de levar, porque vai picar, porque vai doer, mas a proteção da vacina é mais importante do que a dor da picada, né? Então, assim, é importante estar mantendo o cartão em dia. Hoje o SUS tem muitas vacinas, só que o SUS disponibiliza várias vacinas, só que para uma faixa etária restrita, né? A maioria das vacinas do SUS é dada até 1 ano e meio, mais ou menos. Né? Então, você tem disponível, e algumas você tem disponível somente na rede particular. A maioria dos pediatras informam. Essas que você tem quem tem condições, é lógico que pode estar se protegendo contra mais coisas, né? Que no caso, você tem a varicela e a hepatite A. A hepatite A é dada a partir de 1 ano de idade. E a varicela, que é a catapora, ela tem laboratório, tem vacina que é a partir de 1 ano de idade, e tem vacina que é a partir de 9 meses.
Que são da rede particular. É bom a gente deixar claro que nós já fizemos um programa aqui, com uma pediatra, falando sobre as vacinas que são obrigatórias na rede pública e é importante vacinar. No nosso programa de hoje, nós vamos destacar as vacinas que são dadas na rede privada. Para fazer campanha sobre isso, não. Para informar você que nos assiste que essas vacinas evitam doenças, que é um investimento em saúde que pode ser feito e por quê e quem que deve tomar. Essa, por exemplo, que você falou da varicela, isso. Ela é dada para criança. Ela pode ser tomada tanto criança quanto adulto, né? Só que os pediatras indicam para crianças a partir de 1 ano, principalmente quando vai entrar na escola, né? Porque é uma doença que pega por contágio. Então ela estaria imune a ela. E ela é uma vacina que ela é dada em dose única. Ela com essa primeira dose, ela tem 85% de cobertura. Então, mesmo vacinando, a pessoa pode desenvolver, tendo contato com o vírus, pode desenvolver a doença de forma branda. Agora, se ela não desenvolver 3 anos depois que ela tomou a vacina, ela não tiver tido catapora, ela toma uma dose reforço, porque aí vai atingir os 100% de cobertura. Por que o SUS não cobre todas essas vacinas? Eu acredito que é por causa de custo, então eles fazem um levantamento de quais que seriam as mais importantes. A varicela que a gente está falando vai ser incluída no calendário agora do SUS, só que a faixa etária que vai ser vacinada ainda não foi definida. Mas agora para o segundo semestre, provavelmente, junto com a tríplice viral, que é sarampo, catapora e rubéola, vai ser dada a tetraviral, que inclui a catapora, que é uma vacina que já é dada há algum tempo na rede particular, mas que agora o governo tem trazido. Eles têm feito campanhas para você aumentar o número de vacinas. Só como a população é muito grande, você tem que priorizar o que se acha os que são mais graves, as que são epidemia, que costuma acontecer com mais frequência. Isso. O que a gente também tem assim na rede particular são as vacinas combinadas. Então a gente tem, por exemplo, a hexavalente, a celular, que ela é dada, ela protege contra 6 doenças, né? Que é a difteria, a tétano e a coqueluche, que é a DPT, né? Você tem a hemófilos influenza tipo B, você tem a poliomielite inativada, que no posto é uma injeção separada, ela está dentro dessa vacina, e a hepatite B. Então, com 6 meses, se a pessoa optar por vacinar na rede privada, ela toma, em vez de 2 agulhadas, uma só, contemplando as vacinas que todas essas vacinas, né? Você tem ideia do preço dessas vacinas para a gente informar que mais ou menos deve variar um pouco, né? Essa vacina, por exemplo. A de catapora, a hexavalente, a pentavalente, que é a hexa mais 100, a hepatite B, por volta de 150 a 200 reais a dose. A hepatite A é um pouco mais barata, é mais ou menos por volta de 100 reais. Aí você tem várias vacinas e tem os preços. Acaba que quando a criança, quando toma a primeira dose dessa, que agora chama Penta na rede pública, e dá uma reação adversa grave, o governo até fornece a vacina, mas aí tem todo um protocolo para ser preenchido, faz esse pedido, dali um tempo a vacina chega. Então tem gente que não quer esperar, ou que tem condições de pagar, ou também não quer ter amolação, às vezes com reação adversa da criança, prefere vacinar na rede privada. As reações, quando a criança tem reação grave, ela não pode, aí já é contraindicada do posto. Só que só vai saber depois de tomar a primeira dose. Porque essas que são da rede privada são as celulares. Nesse eu tô falando da celular, que é a questão da DPT, que é uma vacina que ela geralmente traz mais efeitos adversos. A maioria dos casos é leve, que é uma febre, né, dor local, vermelhidão. Mas tem crianças que têm reação mais grave, convulsão, febre muito alta, né? E aí, para essas reações adversas graves, precisa de ser a celular. Mas aí o próprio pediatra já indica.
Essas vacinas que são fornecidas na rede particular, em geral, os próprios pediatras da rede particular, eles têm, ou elas são dadas, por exemplo, você tem um laboratório de análise clínica. A gente tem uma sala de vacina. E lá oferece esse tipo de vacina. Isso, a gente tem esse serviço. Mas tem alguns pediatras que também aplicam. Só que a legislação hoje em dia ela é muito exigente. Então, assim, para você ter uma sala de vacinação, você tem que atender várias exigências da vigilância sanitária, porque o controle de temperatura das vacinas é muito importante. Se a vacina esquentar, ela é de 2 a 8 graus. Se ela esquentar, ela perde o efeito. Se ela congelar, aumenta efeitos adversos. Para o médico isso é difícil, né? Manter isso tudo. É preferível que esteja num lugar. Se não tiver rotina, porque ela vence, tem validade, tem toda uma questão mas tem alguns pediatras que trabalham com vacinas também. Os pediatras aqui de Viçosa, por exemplo, estão bem informados sobre isso, assim, sobre a indicação? Porque ele não pode impor para uma mãe, para um pai, vai lá e vacina contra a catapora, né? Mas isso tem um custo, a família que tem que avaliar se isso vale a pena ou se não. A maioria dos médicos, eles indicam? A maioria dos médicos, acredito que sim. A gente atende várias pessoas que vão por indicação médica. Agora, tem algumas instituições de ensino, algumas creches, que pedem as pessoas para vacinar, principalmente a varicela. Tem algumas creches que pedem os pais, dentro do possível, estar vacinando, porque é uma doença infecto-contagiosa que dissemina muito. Ainda mais em creche com criança pequena. Agora, e acaba que quando surge a catapora, aparecem as bolinhas na criança, ela já está incubada há vários dias e ela já está sendo transmitida. Já pegou num monte de gente. Então quando a primeira aparece com catapora, aí dali outro dia aparece outro, dali outro dia aparece outro, então várias crianças às vezes já estão contaminadas. Por isso que os médicos pedem às crianças para não irem à escola quando estão doentes, exatamente para não disseminar. Qualquer doença infecto-contagiosa, né? A criança deve ser retirada da instituição. Uma mãe que chegar lá no seu laboratório, por exemplo, com cartão de vacina, vocês dão essa indicação? Vocês estão preparados para falar assim, falta essa, vocês podem dar essa vacina para o seu filho? Ou a indicação tem que ser o médico? Tem que ter prescrição? Não, no laboratório a gente tem algumas pessoas treinadas para esse serviço, sim. Algumas vacinas têm que ser por indicação, com receita médica. Por exemplo? Você tem a vacina de pneumonia, a Pneumo 23, que é uma vacina que é só liberada sem receita médica para acima de 70 anos. Ela pode ser dada a partir de 2 anos de idade, mas ela só acima de 70 que você pode aplicar sem receita médica. Então, assim, depende da faixa etária da criança. Algumas a gente pode indicar e algumas a gente exige a prescrição. Então, só para deixar claro, de 0 a 1 ano, quais as vacinas que não estão na rede pública, que estão na rede particular, que são recomendadas? De 0 a 1 ano, a varicela, a hepatite A, e você tem as conjugadas, as acelulares e conjugadas, que você tem na rede pública, sem ser a celular, e que na rede particular, que é a celular, que é a pentavalente e a hexavalente, que engloba a DPT, que é a tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche, hemófilos influenza tipo B, e a nosso caso, a poliomielite inativada, que agora o governo dá no posto a inativada, que antes era só a poliomielite oral, agora passou a ser inativada. Só que lá no posto ela é uma vacina separada e a nossa está conjugada com a DPT, que é dada na mesma idade, né? E tem a hexavalente, que tem a hepatite B, que a criança toma com 1 mês e com 6 meses. Então, só repassando, a hepatite custa em torno de R$50. A hepatite em torno de R$100. De R$100. E a catapora 150. E essa pentavalente? A pentavalente em torno de 150 a 200, dependendo se é penta ou se é hexa. Luísa, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouco o Viva Saúde volta mais falando sobre vacinas na rede privada. Não saia daí, a gente volta já.
O Viva Saúde dessa semana está de volta, hoje falando sobre vacinação em adultos e crianças e sobre vacinas que são pagas, mas que devem ser tomadas para evitar doenças. Nossa convidada do programa é a farmacêutica Luísa Mendes. Luísa, você disse no primeiro bloco quais as vacinas que são dadas até 1 ano. Depois de 1 ano, quais as que podem ser tomadas na rede privada? Na rede privada, a maioria das vacinas, na verdade, até 1 ano, 1 ano e meio, são aplicadas. O que você tem na rede privada, por exemplo, a de pneumonia, que é dada no posto, ela é dada de 2 e 4 meses de idade, a criança, ela é dada a pneumo 10. O setor privado tem a pneumo 13, que protege contra mais 3 tipos de pneumococos que a pneumo 10 não protege. Só que ela é dada também antes de 1 ano, é dada só depois com 1 ano e 3 meses a dose reforço. Então são os reforços que são dados depois de 1 ano. Aí na adolescência a gente tem a vacina de HPV, né? E para idosos a gente tem a pneumo 23, que é para prevenção de pneumonia, otites, e que agora é a pneumo 13, que era uma vacina que só podia até 5 anos de idade. Ela foi liberada agora mês passado para a Anvisa para ser aplicada para maiores de 50 anos também. Que é uma vacina muito importante, principalmente para quem vai fazer cirurgia de grande porte. Tem muitos médicos receitando. A gente gosta de ter o pedido médico. Que evita pode vacinar pneumonia. 100, porque a Anvisa já liberou para acima de 50. Para abaixo de 50 precisa do pedido médico, mas que ela ajuda a evitar vários tipos de pneumonia. De pneumonia. Então, se a pessoa vai fazer uma cirurgia de grande porte, que vai ficar no ambiente hospitalar, às vezes no CTI, então é bom já ter uma proteção. E as vacinas de adultos? Eu, por exemplo, uma vez fui viajar para a Amazônia, precisei tomar um tanto de vacina, mas isso é na rede privada, na rede pública, na rede né? pública tem a febre amarela, que é dada de 10 em 10 anos. Ela é indicada para quem vai para a região norte e centro-oeste, é muito importante, né? Porque na nossa região aqui a gente não tem casos da doença, mas é bom a pessoa estar vacinando. Você tem a DT, que é difteria e tétano, que a pessoa, se quiser, pode estar fazendo um reforço. Para quem trabalha na área de saúde, gestante, é uma vacina que se vacina durante a gestação, a grávida pode tomar, né? E por causa do processo principalmente por fazer cesariana, então é importante estar prevenindo o tétano. E você tem a hepatite B, que existe vacina. É bom também a pessoa estar com ela em dia, e o adulto pode estar vacinando. Vamos falar sobre a vacina da gripe. A vacina da gripe hoje está na rede pública, acessível para a maioria das pessoas. Na rede pública é de 6 meses a 2 anos de idade, acima de 60 anos, grávidas e pessoas portadoras de doenças crônicas. Que aí tem que comprovar que tem doença crônica, diabetes, tem alguma cardiopatia, asma mais grave, aí consegue vacinar na rede pública. Fora desses grupos, tem na rede privada. É a mesma vacina, só que a rede pública só dá para esses grupos de pessoas. A vacina de gripe, ela protege contra 3 tipos de vírus influenza. Você tem o H1N1, que teve surto ano passado, já está tendo vários casos esse ano. Tem a H3N2, que foi até aquele surto que teve nos Estados Unidos no início do ano, foi dessa influenza, desse tipo de influenza A, e tem a influenza B. Então é uma vacina conjugada, protege contra 3 tipos que está na rede privada. Não, é a mesma da rede pública. Mas aí pode dar para idades que não são... Pode ser qualquer idade, a partir de 6 meses de idade. E quem pode vacinar? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode vacinar. Abaixo de 9 anos, se for a primeira vez que a pessoa for vacinar a vacina da gripe, ela tem que tomar 2 doses. Toma uma dose 30 dias depois da segunda. Agora, se for acima dessa idade, ou já tiver tomado em anos anteriores, aí é uma dose só que uma vacina anual, que todo ano, quando chega no final do ano, ela tem validade, ela perde a validade, e aí chega lá para março do próximo ano, eles fazem a vacina com novas cepas, porque como o vírus influenza é um vírus muito mutante, eles fazem com cepas novas. Ah, sim. Por isso é que nem todo mundo que toma vacina fica imune à gripe, porque às vezes é um outro tipo de vírus. São vários tipos de influenza. A vacina protege contra 3. Pode pegar. E é bom lembrar também que a vacina da gripe é uma vacina inativada. Tem gente que vacina e acha que pegou gripe e gripa
e acha que foi da vacina. Não é? Não, pode ser que ela estava com um vírus incubado e essa doença se desenvolveu depois da aplicação da vacina. Mas não é da vacina. A vacina da gripe é um vírus inativado. Mas ela evita gripes mais sérias, principalmente em quem gripa com muita facilidade. É recomendado Isso, é tomar. recomendado. Esses grupos de risco, principalmente grave, tem um risco muito grande de H1N1. E é todo ano. Não adianta achar que vacinou uma vez que está imune, porque todo não ano. adianta. Na rede privada ela custa quanto? A vacina da gripe? Em torno de 80 a 100 reais. Uma vez por ano. Agora vamos falar sobre a vacina do HPV. Tem muita dúvida sobre isso, né? Quem deve tomar essa vacina? Para quem ela é indicada e por que ela é tão importante? Então, a vacina do HPV, existem 2 tipos de vacina. O laboratório GSK, que fez a vacina chamada bivalente, HPV oncogênico que chama. Ela protege contra 2 tipos de HPVs oncogênicos, ou seja, que causam câncer de colo do útero, que é o tipo 16 e 18. E tem a vacina quadrivalente, que é do laboratório Merck. Ela protege contra esses 2 tipos de câncer de HPV oncogênicos, que é o 16 e o 18, e 2 tipos, o 6 e o 11, que causam verruga genital, que é uma doença sexualmente transmissível muito comum. Essa vacina, ela está sendo de muita importância, porque mais de 90% dos tipos de câncer de colo de útero tem HPV associado. E mais de 80% desses cânceres, ou é o tipo 16 e o 18, que é o que a vacina cobre. Deixa mais claro aqui, o HPV é um vírus que se pega por relação sexual. Isso, qualquer tipo de relação sexual, inclusive o sexo oral. Eles estão descobrindo agora que alguns tipos de câncer de garganta têm HPV associado, então estão atribuindo ao sexo oral. Só que o HPV também é contato só com mucosas, você tem, às vezes você não tem, quando a relação sexual normal, você não tem, às vezes nem só, mesmo sem penetração, você pode pegar contrair. O vírus. Então, essa doença, então ela você pega essa doença por meio da relação sexual. Nem sempre o HPV se manifesta como doença sexualmente, como doença mesmo, né? Como você falou, com as verrugas, com essas inflamações. Depende do tipo de HPV que você pega. Você pode ter a doença e nem saber que tem a doença. Mas ela pode se transformar num câncer depois. Alguns tipos causam câncer. Por isso começam com lesão, lesões pré-cancerosas, por isso que é detectado no Papa Nicolau, por isso é muito importante a mulher estar fazendo o Papa Nicolau anualmente, porque se ele for detectado nessas lesões pré-cancerosas, as lesões iniciais, você consegue tratar ali para não desenvolver o câncer. Mas tem gente que não tem a lesão, tem o vírus e pode vir a ter o câncer. Tem. O homem é um grande portador desse vírus. E o tipo oncogênico costuma não ter problema, não traz problema nenhum para ele, ele sabe, não sabe que tem nem nada, e só que ele vai transmitindo. Né? E essa vacina, a bivalente, é indicada para mulheres, que é a oncogênica, de mulheres de 9 a 27 anos. Essa é a faixa etária que foi liberada para a Anvisa, mas com pedido médico pode-se fazer na faixa etária em mulheres mais maduras. Tem muitos médicos receitando para outra faixa etária. E a quadrivalente é homens e mulheres de 9 a 27 anos. A verruga genital é uma doença sexualmente transmissível muito comum nos consultórios. E aqui, que é uma cidade universitária, aparece muito no consultório. Só que isso não é divulgado, então as pessoas nem sabem. Que a doença é tão perigosa, né? E ela é um esquema de 3 doses. Ali, né? É uma vacina que é um esquema de 3 doses. A bivalente é uma dose, 30 dias depois da segunda e 180 dias da primeira à terceira. E a quadrivalente toma a primeira dose, 60 dias depois a segunda e 180 dias também a terceira. Qual é o preço delas? Aí essa já é uma vacina mais cara, então não é todo mundo que tem condições. Então a bivalente é em torno de 200, 250 reais cada dose. E a
quadrivalente está em torno de 350 a 400 reais a dose. Mas ela é muito indicada. Outro dia a gente entrevistou aqui uma ginecologista que ela estava dizendo isso. Meninas, a primeira consulta ao ginecologista quando a menina menstrua, né, que em geral vai ao ginecologista nessa data, os ginecologistas estão indicando que as meninas tomem a vacina do HPV, porque a vida sexual vai acontecer, né, o de ideal, alguma maneira. E ainda que se fale de prevenção, de camisinha, sempre pode correr o risco. Então, tem que tomar. O ideal é que a adolescente, e o adolescente também, porque ela já foi liberada para homens, sejam vacinados antes do início da atividade sexual. Porque se a pessoa já tiver um dos tipos de vírus que a vacina previne, ela não protege mais. Porque ela já tem o HPV. Então, o vírus. Então, ela protege quando a pessoa não tem. Então, o ideal é ela estar tomando antes do início da atividade sexual. E a camisinha não protege totalmente do HPV. Então só para deixar claro, a vacina do HPV para meninos e meninas a partir de 9 anos. E ela com quantas doses? São 3 doses. Uma depois quanto tempo outra? 60 dias a outra e 180 dias a terceira. Ela realmente é cara, né? Se você pensar que você vai gastar 200, aqui depois 200, mas é um investimento muito interessante. É interessante porque é muito câncer que é associado a HPV. Então, se você tirar esse risco, se você for pensar de sua filha, tirar esse risco dela... E dos meninos também, né? Eu não sabia que meninos podiam ser vacinados. Então, eles estão sendo indicados para homossexual, porque existe casos de câncer de ânus que tem HPV associado, câncer de pênis que tem HPV associado. Então, está sendo muitas descobertas. Como é uma vacina nova, eles estão descobrindo outras indicações para ela. Então, quem não tem entre 9 e 27, tem mais de 27, também pode tomar? Pode tomar, mas fora dessa faixa etária, a gente pede o pedido médico, mas o médico indica. Luísa, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. O Viva Saúde dessa semana está terminando. Agradecendo mais uma vez a nossa convidada de hoje e aos alunos do curso de Medicina da UFV que fazem parte do projeto Medicina Consciente e produzem esse programa, sempre buscando temas interessantes para esclarecer dúvidas da comunidade sobre temas de saúde e qualidade de vida. Confira aqui na tela o nosso endereço na internet para rever este ou outros programas dessa série. Vá ao YouTube, ao site do YouTube e procure por Canal Saúde TV Vicosa, Canal Saúde TV Vicosa, para participar do programa com críticas e sugestões, e nós esperamos que você participe. Mande um e-mail para vivasaude@ufv.br. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá e que você tenha dias com muita saúde e paz. Viva Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.